Olá, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de teoria musical. Aqui vos fala o professor Carlos Júnior. É com imenso prazer que eu venho trazer esse conteúdo para vocês. Algo renovador e algo que eu gosto muito, né? Que é a música. Então, quero iniciar com duas frases super importantes que eu estava pesquisando na internet e eu visualizei e eu quis trazer para vocês. A música não é o meu hobby, é a minha paixão. Hobby é algo que você gosta, mas que você não faz todo dia. Por exemplo, tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de ir à praia à noite, mas isso geralmente a pessoa faz uma vez no mês ou uma vez na semana, de 15 em 15 dias. Tem gente até que demora mais tempo para fazer. Agora a música não, a música a gente faz por mais tempo. Quase todo dia a gente ouve uma música em todo qualquer lugar e a gente está em sintonia a todo momento. Não tem para onde a gente correr que a gente tá ligado à música. E a segunda frase que eu trago para vocês aqui é: a minha paixão pela música é um relacionamento a ser construído com calma. Isso é muito importante porque tem muita gente que inicia no mundo da música achando que é algo que a pessoa vai aprender rápido. E eu sempre digo que tem pessoas e pessoas. Tem gente que aprende rápido e tem gente que demora um pouquinho para aprender. Mas eu dou a certeza que todo mundo que faz aula, pelo menos comigo, aprende. Desde que a pessoa também seja dedicada e que queira também, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão na música por não tem mais nada para fazer, mas aqueles que têm um foco realmente querem aprender da música e querem cada vez mais mergulhar nesse mundo da música, vai aprender com certeza. Eu separei alguns temas aqui para falar com vocês e eu quero iniciar pelo básico, que é esse daqui, ó. É a tabela de cifras. Nós sabemos que na música, para quem toca instrumento de corda, hoje eu vou falar de todos os instrumentos, só que eu vou começar pelos instrumentos de corda. Nós conhecemos essas notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sendo que na música, no dia a dia, a gente não vai ver como está nessa parte direita, escrito, né? Por extenso. Mas nós vamos ver essa parte que está no lado esquerdo, que é a letra A, B, C, D, E, F, G. Eu já coloquei essa imagem para você saber qual nota que significa. Por exemplo, a letra A significa o acorde de Lá, o B, o Si, o C, o Dó. Porque na música, quando você estiver lendo uma cifra, que eu também vou explicar, você não vai ver essas notas da parte direita, Lá, Si, Dó, não. Você vai ver essas como se fossem umas siglas, né? Então aqui está a legenda. Caso você tenha dúvida, anote. Acredito que grande parte de vocês já sabe, mas também isso é super importante. É o início ainda, mas é super importante para que a gente comece a caminhar na música. Aqui está um exemplo muito prático dos acordes. A diferença de uma nota para o acorde é que a nota você vai tocar uma nota de cada vez. O Dó, o Ré, o Mi. Já o acorde é quando você junta duas notas ou mais e toca ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você faz o acorde de Lá, você coloca 3 dedos, né, no instrumento de corda. Por exemplo, no violão. Então, você está fazendo um acorde. A diferença do acorde para uma nota é essa, que a nota você toca um dedinho só. Quem toca instrumento de sopro, baixo, contrabaixo, vocês tocam por notas. Agora, quem toca teclado e violão,
tocam por acordes. Aqui está um exemplo super prático da música que a gente treina bastante, que é o Lindo És. Se vocês repararem, os acordes, que são esses vermelhinhos, eles têm um lugar específico na música. Por exemplo, ó, o Lá menor, que é esse AM em cima do lindo, lindo és, ele tá antes da primeira palavra. Ou seja, você vai tocar a nota primeiro e depois a pessoa que vai cantar vai entrar. Isso é muito importante porque se a nota estiver depois da palavra, a pessoa começa cantando e você toca depois. Mas como tá aqui na foto, você bate a nota, né, o Lá menor, o acorde, e vamos acompanhar essa primeira linha. Primeira linha que eu digo já depois da introdução aqui embaixo. Aí tá assim, tá o Lá menor, que é o AM. Lindo, lindo, lindo és. Aí tem a letrinha F em cima do és. Então, significa que você vai tocar essa música, essa partezinha, né, do lindo, lindo és, com o acorde de Lá menor até os três lindos. Quando chegar em cima do és, você vai trocar por Fá. É importante você perceber que cada nota tá no seu devido lugar. Perdão. Cada nota tá no seu devido lugar. Então nós só podemos trocar a nota no lugar exato. Isso a gente trabalha muito tempo, né? Tem gente que tem dificuldade para trocar uma nota no tempo certo. Então, basicamente, você vai contar os 4 segundos. Você vai contar 4 segundos de uma nota e você vai trocar ela no momento certo. Agora nós vamos intercalar. Vamos falar um pouquinho de pentagrama, de clave de sol. Alguns já conhecem. Essa forma aqui que a gente vai utilizar agora, geralmente é utilizado para quem toca uma nota de cada vez, ou seja, instrumento de sopro, que é trompete, saxofone, quem toca violino também. Isso é bom porque aqui a gente consegue colocar o tempo da nota certinho. Diferente de quem faz os acordes, que a gente chama de. Que a gente fala que é instrumento de base, né? Aí eu aproveitar que eu falei nisso, o que seria instrumentos de base? Por exemplo, o teclado e o violão são instrumentos de base, que eles tipo que seguram a música. Se não tiver um teclado, um violão, é como se a música tivesse faltando o principal ali, a base. A bateria ela é responsável pelo ritmo, porque sem um compasso da bateria, que é aquela marcação que fica tic, 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 sem essa, sem esse compasso, sem esse ritmo da bateria, não tem, é como se a música não tivesse uma direção certa, como se ela andasse em linhas tortas. Cada instrumento tem uma função. E já os instrumentos que tocam as notas são os instrumentos de melodia. Aí dividindo, o teclado e o violão são instrumentos de base, que são aqueles que seguram a música, sustentam. A bateria é o instrumento que faz o ritmo. E os instrumentos que utilizam das notas sozinhas, a gente chama de melodia, que são os instrumentos melódicos. Melódicos porque eles substituem a pessoa que está cantando. Né? Quando a gente aprende junto, eu sempre canto uma música e vocês vão tocando. Então, quem faz a guitarra também é um instrumento melódico, mas nas nossas aulas a gente aprende ele como base também, que no mesmo sentido do violão.
Então, cada instrumento tem a sua função. Não tem instrumento mais importante nem menos importante. Todos são importantes, só que cada um exerce uma função. Assim como o nosso corpo. Nós temos a mão, o pé, a cabeça, nós temos cada membro que é importante para um só corpo, que é o corpo da música, que é o corpo da canção. Então, todos precisam estar em sintonia, certo? Então, vamos lá. Essas 5 linhas que estão aqui, a gente chama de pentagrama. Penta porque são 5, né? E então a gente coloca esse símbolo que está aqui na parte esquerda, a gente chama de clave de sol. Existem outras claves também, que são essas daqui, ó. Essa primeira clave de sol, que é a mais conhecida. Existe a clave de Fá e a clave de Dó, que parece um B. A clave de Fá, ela geralmente é usada para instrumentos de sopro, que é o trombone, aquelas tumbas, aqueles como se fosse um trompete, só que super grande, grandão. A clave de Dó geralmente é usada para piano. E a clave de Sol já é utilizada para basicamente todos os instrumentos. Aí você pode perguntar, mas qual é a diferença? A diferença é que... deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Nesse pentagrama, a gente está utilizando a clave de Sol. Por quê? Se você reparar, aqui, ó, nessa primeira linha, na segunda linha do pentagrama, ó, onde está escrito Sol, tem a primeira e ele está na segunda linha de baixo para cima. Aí o Sol vai contar dali, na segunda. Lembrando que o pentagrama tem 5 linhas, né? E a gente vai contar de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A segunda linha é onde o Sol, quando a música estiver na clave de Sol, vai constar ali. A segunda linha vai ser a clave de Sol. Já na clave de Fá, a segunda linha vai ser um Si. Tá vendo? Vai ser um pouquinho diferente. Mas isso aqui eu não vou me aprofundar não, para vocês não se confundirem. É mais para conhecimento mesmo em geral, tá bom? Temos essas 3 claves, que é a clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó. Aqui a mais utilizada é a clave de Sol, onde nós utilizamos essas notas. Aí vamos lá, vamos entrar nessa partezinha aqui. Nos instrumentos melódicos, né? Lembram que instrumentos melódicos são aqueles que fazem uma nota de cada vez. Violino, contrabaixo, instrumentos de sopro, saxofone, trompete, trombone. Eles utilizam essas notas aqui, que é uma notinha de cada vez. Então, essa primeira aqui, que é o Dó. Olha, se você reparar, o Dó tem uma linha nele no meio, cortando, certo? Isso aí. Geralmente, essa linhazinha é para marcar, para fazer diferença, né? Que ali começa o Dó. Aí a próxima nota é o Ré. O Ré, ele vai ficar um pouquinho embaixo da primeira linha. Um pouquinho embaixo da primeira linha. Deixa eu botar no modo avião aqui, para ninguém mandar mensagem. Ele tá na segunda, embaixo da primeira linha. Aí o Mi já vai estar em cima da primeira linha. É só você reparar, ó. O Dó, ele tá embaixo tá embaixo de tudo, não tem nenhuma linha pertinho dele, só que tem uma linha cortando ele no meio. O Ré, ele já fica bem coladinho na primeira linha, tá vendo? O Mi, ele fica em cima da primeira linha. O Fá já fica no espaço entre a primeira e a segunda. O Sol fica em cima da segunda linha e assim por diante. Aí se a gente for lá em cima, lá na última, a gente vai ver
que também tem, ele sai, né, do pentagrama e tem essa linhazinha cortando no meio. Isso significa que essas linhas, tanto no primeiro dó, do início, da primeira linha, aqui na ponta esquerda, são linhas inferiores. Lá na última, que está na linha lá no Lá, são as linhas superiores. Isso significa que existem mais notas subindo. Por exemplo, isso aqui é um exemplo que a gente colocou, né, de Dó a Lá. Só que existem mais notas a serem exploradas. Esse Dó aqui da esquerda é um Dó grave. Aí conforme for subindo, lá na última linha, já na parte direita, aqui é onde está o Lá, já é um Lá bem agudo, bem fininho. Que conforme você for subindo, se você for subindo, ele vai ficando agudo. Se for descendo, ele vai ficar grave. Vamos agora voltar para um pouquinho para aqui para o pessoal dos acordes, tá bom? Porque a intenção é que todos os alunos assistam, vocês consigam assistir e entender os dois lados, né? Porque, como eu falei, você toca um instrumento, mas caso seja necessário futuramente, imagina que você está num lugar e não tem um outro instrumentista e você precisa tocar o instrumento, então é bom saber, sim. Agora vamos lá, os acordes maiores, ó. Nós estamos aqui fazendo... Lembra que a letra C é o Dó? Então, aqui a gente tem, ó, esse quadradinho que tem onde está o C, são as 6 linhas do violão. E como é que eu posso falar? As linhas verticais, que são essas de cima para baixo, isso. Falei, será que é isso mesmo? É. Essa linha de cima para baixo, elas são as linhas são as linhas as cordas, melhor dizendo, do instrumento, do violão. E essas linhas do lado são as linhas verticais, que representam as casas. Cada númerozinho desse aqui é um número da mão. Então, por exemplo, deixa eu ver uma outra foto que eu acredito que vai facilitar um pouquinho para vocês. Então, já vou falar disso já. Ó, vamos lá. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto. Daqui a pouquinho eu volto nele lá, tá bom? Ó, a gente tem aqui, nesses dois lados, ó, o C, que ele significa o Dó maior. Já lá do outro lado, tem o CM, que significa o Dó menor. Se você reparar, quando tá a nota sozinha, a gente chama de maior. Para ela ser menor, ela precisa estar com esse Mzinho do lado, entendeu? A gente, por exemplo, se eu falar assim, Dó ou Sol, você já subentende que é maior. Agora, quando ele for menor, eu vou falar, olha, Sol menor. Aí tem uma posiçãozinha lá que geralmente é uma posição onde um dedo, você muda um dedo e ele já faz diferença do menor para o maior, tá bom? Agora vamos lá, vamos entrar no outro tema super importante, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Alguns já conseguem diferenciar isso, mas eu acho super importante a gente aprender também. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Se você reparar, ó, a gente tem nessas linhas aí vermelhas, tom, tom, são 2 tons, aí vem um semitom, aí 3 tons e um semitom. Isso por quê? Vamos lá, aqui da esquerda. Entre o Dó e o Ré, tem um tom. O que isso significa? Que vai ter o que a gente chama de sustenido no meio. Sustenido é quando você sobe meio tom. Quando você, ao invés de subir, tipo assim, você tá no Dó e você quer ir pro Ré,
você tem que passar automaticamente pelo dó sustenido, que ele fica entre o dó e o ré, que no caso seria o dó sustenido. Sustenido é aquele jogo da velha, o hashtag. Aí entre o ré e o mi também é a mesma regrinha. Entre o ré e o mi, a gente também tem o ré sustenido. Por isso que a gente chama de tom. Quando a gente fala assim, entre o ré e o mi tem um tom, é porque tem um sustenido no meio. Então a gente precisa subir duas casas. Por exemplo, imagina que a gente está fazendo uma nota na primeira casa de um violão. E para a gente ir para o ré, a gente tem que subir duas casas. Se a gente subir só uma, a gente vai para o sustenido, entendeu? Agora vamos lá, temos duas exceções. A primeira exceção é entre o Mi e o Fá, porque eles não têm sustenido. Então, se eu estiver no Mi e eu quiser subir um tom, eu preciso ir. Do Mi eu vou para o Fá automaticamente, porque não tem Mi sustenido, e eu vou ter que subir mais uma casinha, que no caso eu iria parar no Fá sustenido. Essa é uma regrinha que é sempre entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó. É a mesma coisa. Por exemplo, eu estou no Si e se eu precisar subir um tom, eu vou ir pro Dó sustenido. Por quê? Se eu for se eu estiver no Si e eu for pro Dó, eu vou subir só meio tom. Porque onde está escrito semitom, significa que você precisa... É como se você precisasse dar uma nota a mais para ele. Nas outras notas onde está escrito tom, você pode entender assim: onde está escrito tom é porque a nota está completa, e onde está escrito semi, ela tá faltando alguma coisa, então ela tá faltando uma nota. E para você completar, você tem que completar com sustenido, porque o sustenido ele aumenta meio tom. Agora vamos lá, vamos falar sobre outra coisa super importante. A gente tem aqui, ó, o campo harmônico. Campo harmônico de Dó maior. Agora a gente vai olhar de cima para baixo. De cima para baixo, aí a gente vai ter sim Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor com sétima com baixo em quinta diminuta, mas é só ficar com Si menor. Tem uns nomes complicadinhos sim, mas isso aí a gente não precisa se atentar agora não. Vamos olhem para essa primeira linha aqui de cima para baixo, onde está escrito Dó maior, tá vendo? Por exemplo, eu tô tocando uma música no tom de Dó, que é o C. Então eu só posso usar essas notas que estão na minha primeira linha de cima para baixo, do Dó maior para baixo ali, tá vendo? Por exemplo, se eu tô tocando uma música, eu posso tocar Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si menor. Eu não posso, por exemplo, tocar um Ré sustenido. Eu não posso, por exemplo, usar um Fá menor. E o Lá também não pode ser menor. Ou melhor, não pode ser maior, tem que ser menor. Isso por quê? Porque quem montou esse campo harmônico, eles montaram para que a nota ela refletisse um som agradável aos ouvidos. Então a gente precisa se atentar nisso, porque cada tom, na verdade, tem uma escala. Então, geralmente quando a gente toca as músicas, a gente usa muito o Dó maior, o tom de Dó maior, né? O tom de Sol e algumas vezes o tom de Ré. O tom de Mi, o de Fá e o de Si eu não utilizo muito porque tem algumas notinhas diferentes. Mas a gente vai começar a utilizar que é para vocês aprenderem também, tá bom? Por exemplo, no tom de Mi, que é um tom que a gente pouco usa, pouco utiliza,
a gente tem aqui, ó, Mi, aí lendo de cima para baixo, ó, Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior, Si maior e Dó sustenido menor. E por último lá, Dó sustenido menor também. Ou melhor, Ré sustenido menor. A mesma coisa. Se você reparar, lembra daquela história do tom, tom, semitom? Então, é aqui que a gente aplica. Olha, vamos voltar aqui para a primeira linha do Dó. Onde está assim, Dó maior. Entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom. E entre o Ré e o Mi, eu também tenho um tom. Já entre o Mi e o Fá, eu tenho meio tom. Ou seja, eu vou subir só meia casinha. E lembra, entre o Mi e o Fá, essa regrinha de você só subir meia casa, meio tom. Aí, se a gente for aplicar isso no tom de Ré, que é a segunda linha de cima para baixo, né, onde está Ré maior, no azulzinho, a gente vai ver lá, ó. Entre o Ré e o Mi, a gente tem um tom. Entre o Mi e o Fá sustenido, a gente também tem um tom. Mas se você reparar, ó, ali não ficou Mi e Fá normal. Porque se ficasse Fá normal, ele só iria subir meio tom. Então, para que ele completasse um tom, ele teve que colocar o sustenido no Fá, entendeu? Então, ele fez, ó, entre o Ré e o Mi tem um tom, e entre o Mi e o Fá sustenido, para ficar um tom completo, ele teve que colocar o sustenido, ele não deixou o Fá normal, porque senão só estaria subindo meio tom. Aí, agora a gente, do Fá sustenido menor pro Sol, eu preciso subir só meio tom. Então, como eu já tô, vamos supor, na metade do caminho, que entre o Fá e o Sol, o Fá sustenido está na metade do caminho, e eu preciso subir só meio tom, então eu vou botar mais meio no Fá sustenido, que vai ir para Sol. Aí, continuando, na segunda linha ainda, tá bom? Na segunda linha, aqui de cima para baixo. Entre o Sol e o Lá, a gente tem um tom, tá certinho. Entre o Lá e o Si, também a gente tá certinho, porque entre o Lá e o Si também tem um tom. Agora, entre o Si e o Dó, eu não falei lá atrás, só que também é a mesma regra. A gente, entre o Si e o Dó, para a gente subir uma casa, ou melhor, para a gente subir um tom, a gente precisaria colocar o Dó sustenido. Por quê? Entre o Si e o Dó só tem meio tom. Aí a gente utilizaria seria só um sustenido. Mas como não existe a nomenclatura Si sustenido, a gente vai para Dó, só que a gente coloca mais um meio tonzinho aí, que é o sustenido, que para ficar completo, entendeu? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas daqui a pouquinho a gente aprende. Ó, vamos lá, mais outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem as notas maiores em cima, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, e as notas menores. Algumas delas vão utilizar pestana. A gente, se vocês repararem, a gente não toca música que tem Dó menor, nem Sol menor, porque eles utilizam pestana. Mas isso já é para quem toca violão, guitarra, tá bom? Teclado também. Teclado não tem pestana, mas essa ideia de menor, quando muda o dedinho. Eu falo para vocês que geralmente é o dedinho do meio. Então, assim, tem músicas, lembra lá da escala, ó, que às vezes vão ser maiores e menores. Então, a gente precisa olhar naquela escala de novo, deixa eu voltar aqui, e ver qual se aquele tom a gente vai utilizar, se a nota vai ser maior ou menor. Por exemplo, se eu estou tocando no tom de Sol maior, que é aqui, ó, quinta, na quinta linha de cima para baixo.
a gente vai utilizar Sol maior, a gente vai utilizar Sol maior, aí depois Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Fá sustenido menor. Se vocês repararem, ó, o Lá e o Si eles são menores no tom de Sol maior. Já o Dó e o Ré são maiores, entendeu? Na dúvida é só você olhar. Por exemplo, se a gente tocar a música, deixa eu ver aqui, Pra Sempre, que é aquela do Fernandinho, nesse tom aqui de Sol maior, que é o que a gente aprendeu. Quais são as notas? Sol, Ré, Mi menor e Dó. Vamos olhar nessa escala para ver se tem? Ó, Sol tem na primeira linha. O Ré tem. O Ré maior, né? Aí Mi menor embaixo dele. E o Dó também tem. Então, a pessoa que montou a música do Pra Sempre, ela olhou para essa escala e aplicou nela certinho. Tanto que assim, você toca, você não ouve nenhuma nota fora, nenhuma nota assim que fica feio. Você toca a música direitinho e ela fica agradável aos ouvidos. Eu falo aos olhos, é mole? Aí vamos lá, vamos ver uma outra música aqui. Deixa eu ver. A música do Ré, onde tá Ré maior, tem aquela música assim: Eu tenho um Deus que não vai deixar. Não tem? Então, ó, essas músicas, essas notas a gente toca o quê? Ré, Sol e Mi menor. Vamos ver se essas notas estão dentro dessa escala? Ó, Ré, a gente tem aqui na primeira linha, né? Ré maior, tem. Aí Sol é maior? Tá, tem aqui, ó. Aí Mi menor também tem, entendeu? Então as pessoas que montaram essa música também, do Todavia Me Alegrarei, elas olharam para a escala e montaram essa música de acordo com essa escala. Então é por isso que quando você for tocar uma música, você não pode tocar assim, notas aleatórias. Você não, por exemplo, não pode tocar nessa. Vamos usar esse exemplo do Ré maior aqui. A gente não pode usar Ré e na escala de Ré fazer um Mi maior. Por que não, ó? Aqui tá falando que o Mi dele vai ser Mi menor. Entendeu? É só você, na dúvida, você olhar e fala, poxa, na escala de Ré eu uso qual Sol? É Sol maior ou Sol menor? Aí você vai gravando isso na cabecinha que fica, ó, show de bola. Tá bom? Agora vamos lá. Aqui no violino, ó, vou dar um exemplo de violino para vocês. Lá em cima, onde tá assim, Sol, Ré, Lá e Mi. Tá vendo? Lá em cima, lá em cima. No violino, essas cordas aí são as cordas do violino. Elas, quando você toca, por exemplo, a gente conta de baixo para cima, né? Que é o Mi, o Lá, Ré e Sol. Aí nessa primeira corda, da direita para a esquerda, que é o Mi, se você tocar, se você passar o arco nele, sozinho, sem apertar nenhum dedo, é como se você estivesse tocando a corda do violão sem apertar nenhum dedo, só batendo assim com a mão direita. Aí ele vai gerar o som de Mi. Aí se você colocar o primeiro dedinho lá na primeira casa, ele vai virar Fá. Tá vendo? Tá conseguindo me acompanhar aqui na parte direita? Ó, vou utilizar essa bolinha aqui pra me guiar. Ó, se eu tocar a corda solta, vai ser o Mi. Tá vendo? Aí se eu colocar o dedinho na primeira casa, vai ser o Fá. Aí, só que eu não posso colocar aleatoriamente também, ó. Vamos supor que eu queira tocar as notas Mi, Fá e Sol. Eu precisaria, ó, tocar a corda Mi solta do violino. Aí botar o primeiro dedinho aqui, que iria fazer o som de Fá. E o terceiro dedo aqui, que corresponde à terceira casa, fazendo um tom de Sol, fazendo a nota Sol. Vamos para a segunda corda aqui, que vocês vão entender. Ó, se a gente tocar a segunda corda do violino solta, ela vai fazer o som de Lá, certo? Aí agora eu quero fazer o Si. Para fazer o Si, eu tenho que vir, ó, uma, duas casas na segunda casa.
Porque aquela mesma regra do tom, tom, semitom, lembra? É a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou aqui no Lá e eu quero subir um tom, eu tenho que, ó, vir duas casas, ó. Um, dois. Aí eu vou parar no Si. Agora, se eu estou aqui no Lá e eu quero subir só meia casa, aí eu vou vir Tum. Vou vir para o Lá sustenido. Aqui está um exemplo super prático em quais momentos a gente usa o sustenido, onde a gente não utiliza o sustenido. Ó, faz de conta que todas as notas tenham o sustenido, mas aonde não tiver é porque é um semitom, ou seja, não tem uma nota completa ali. Ó, vamos pegar de exemplo aqui o Dó, né? Dó, aí Dó sustenido, Ré. Entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom, porque, ó, Dó, aí Dó sustenido, que é meio tom, e Ré. Ó, um, meio mais meio. Meio mais meio se forma um. Aí entre o Ré e o Mi, ó, também tem um tom, porque, ó, Ré, Ré sustenido e Mi. Então, ó, Ré, meio tom de Ré, que é Ré sustenido, e Mi. Aí eu tenho um tom. Agora aqui, ó, entre o Mi e o Fá, se vocês repararem, eu não tenho sustenido, entendeu? De repente, com aquela outra explicação da outra foto, vocês não conseguiram entender, mas aqui eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Ó, entre o Mi e o Fá eu não tenho sustenido, não tem, por exemplo, um Mi sustenido. Então, se eu vim aqui apenas para Fá, na lógica, né, eu teria subido um tom, mas não. Por quê? A gente se baseia na casa. Por exemplo, se eu subir só uma casinha, eu não vou ter subido um tom, eu vou ter subido meio. Aí eu preciso de mais uma. Então, por exemplo, se eu estiver no Mi e eu quiser subir um tom, eu preciso vir, ó, Mi, Fá e Fá sustenido. Aí eu consigo chegar a um tom completo. Ó, mais um exemplo aqui de campo harmônico, tá bom? Agora o tom ele já tá da esquerda para a direita. Por exemplo, o tom de dó. O tom de dó eu só posso utilizar, ó, dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor e si bemol. Si bemol não, perdão, si. Pra gente fazer uma pausinha aqui, ó, eu criei um Instagram, tá bom? Pra gente, ó, Projeto Música com Paixão. Eu coloquei algumas fotos aqui pra vocês, tá vendo, ó? Foto de vocês mesmo tocando. Esse aqui é um rapaz muito interessante, ó, fez aula no carro. Uma vez ele chegou na aula, a aula já tinha acabado. Eu falei assim, olha, poxa, cara, já acabou o tempo e tal. Ele, poxa, mas eu vim de longe, vim lá de Realengo, sei lá, um lugar que ele mora lá longe, lá no centro da cidade. Eu falei, não, cara, vamos, entra no carro aí, que ele tinha um carro, né? Eu falei, não, vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho aí da música e tal. Aí a gente foi. Aí eu dei uma aula pra ele dentro do carro, mole. Aí essa menina aqui também, ó, menina prodígio, tá tocando bateria já na igreja. Tem 2 meses só. Aí aqui, ó, são tudo fotos de vocês. Tá bom, ó? Tá ficando bonito aí nosso projeto, hein? Tá ficando show de bola. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Mais uma coisinhas aqui pra falar. Isso aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho nesses negocinhos aqui. Ó, vamos lá. Vamos focar aqui nessa primeira linha, ó. A gente tem aqui, ó, o Mi, ele tá na primeira linha, certo? Ó, o Sol na segunda, o Si na terceira linha, o Ré na quarta e o Fá na quinta. Eles, para você gravar, por exemplo, poxa, eu não consigo entender esse negócio. É só você gravar, ó, o Mi tá em cima da primeira linha, o Sol na segunda. Vamos pegar esses dois primeiro, ó. O Mi fica sempre em cima da primeira linha e o Sol sempre em cima da segunda. Já o Fá, ele fica entre a primeira e a segunda linha, tá vendo? Ó, essa aqui é a primeira, depois segunda, terceira, nanana.
Aí, ó, o Fá fica entre as linhas. Entre a primeira e a segunda, o Lá fica já entre a segunda e a terceira linha. E assim por diante. Aqui também tem algo interessante, ó. Como eu falei, a gente aqui. Imagina que aqui, nessas 5 linhas aqui, tinha as notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que aí, ó, pra cima continua também. Aqui seriam as notas super agudas, super finas. E para cá para baixo, ó, depois do dó, porque assim como sobe também desce, né, as notas. Então imagina que aqui as notas vão ser super graves, grave, grave, grave pra caramba, super grave, tá bom? Então as notas são infinitas, elas vêm aqui de baixo e vai subindo. Ou então elas vêm lá de cima, também vão descendo, vão descendo. Só que a gente no início a gente foca aqui em cima desse pentagrama aqui, que seriam as notas médias, vamos dizer assim, tá bom? Ó, aqui é mais um exemplo para vocês gravarem, ó. O dó, onde é que ele fica, ó. Um pouquinho abaixo da primeira linha, mas sem encostar. Ele fica meio que num espaço, tá vendo? Aí aqui em cima tá a legenda, ó, C, que é o dó, tá bom? O Ré, ele já fica aqui, ó, bem encostadinho na primeira linha. E aqui também, ó, tá a legenda dele, que é o Ré. O Mi, como eu falei, ó, fica em cima da primeira linha. Aí lá em cima tá a legenda dele, Mi. O Fá tá entre uma linha e a outra. E assim por diante. Olha, já estamos no finalzinho, tá bom? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre tempo com vocês. Na partitura, que são aquelas linhazinhas, aquelas 5 linhas que a gente estava vendo, com a clave de Sol, onde tinha Dó, Ré, Mi. Lá a gente coloca as notas, né? Mas aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas e o tempo? Quanto tempo que eu vou ficar tocando determinada nota? Aqui a gente tem um exemplo. Ó, deixa eu melhorar aqui, peraí. Ó, mudei de foto que essa foto aqui tá melhor. O tempo mais longo para quem toca instrumentos que utilizam apenas uma nota, a gente chama de semibreve. Semibreve é esse símbolozinho aqui, ó, uma bolinha vazia, que ele dura 4 tempos. Tempos você pode chamar de segundos também. É como se fosse 4 segundos. Aí depois vem a mínima, que ela é uma bolinha vazia, só que com uma perninha. Ela dura 2 tempos. A semínima é uma bolinha com a perninha, só que a bolinha tá cheia. Então ela dura só 1 tempo, que é a mesma coisa que 1 segundo. A colcheia, ela já é a bolinha com a perninha com ganchinho, tá vendo? Ela já dura meio tempo, ou seja, metade de 1 tempo. E assim por diante. Né? Aí vem diminuindo aqui, semicolcheia, fusa, semifusa, mas aí a gente fica até a colcheia por enquanto. Essas 4 aqui são importantes para vocês aprenderem. E também as figuras de silêncio, que são as pausas. Por exemplo, se você vê um símbolozinho desse aqui, significa que você tem que ficar 4 tempos em silêncio. É uma pausa de 4 segundos. Se você vê essa daqui, ó, parecida com essa, só que essa daqui tá para baixo, tá vendo? Tipo um quadradinho para baixo. E essa daqui tá um quadradinho para cima. Aí essa em cima é um tempo de 4 segundos, uma pausa, e essa aqui é a pausa de 2 segundos. Já essa daqui é uma pausa de 1 tempo ou 1 segundo. E assim por diante. Tá bom? Então agora vamos fazer um resumo para quem ficou meio perdido. Vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje. Olha lá, o pentagrama é esse daí. Ó. Pentagrama vem de 5 linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Pentagrama, certo? Aí a clave de Sol é essa daqui. Aí aqui são as notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como é que eu vou saber, professor, como é que é o Dó?
você vai sempre olhar se ele tem um risquinho no meio. Se tiver um risquinho é porque é o dó. Como é que é o ré? O ré é uma bolinha que está pertinho, está bem coladinho da primeira linha. O mi já é uma bolinha que está em cima da primeira linha. Esses são os detalhes, ó. O dó tá sozinho, mas tem um risco no meio. O ré tá bem coladinho na primeira linha. O mi já tá totalmente em cima, né? Tá meio a meio ali, vamos dizer assim. O fá tá entre a primeira e a segunda linha do pentagrama. O sol tá na segunda e assim por diante. As claves musicais. A primeira aqui a gente tem a clave de sol, a segunda clave de fá e a terceira clave de dó. Essa daqui é a mais conhecida, que a gente mais vai ver. A clave de fá são para alguns instrumentos de sopro e a clave de dó geralmente é para piano. Aí aquela nomenclatura que a gente deu do dó com a bolinha riscada e o ré bem pertinho aqui, isso a gente aplica na clave de sol. Quando é na clave de fá, aí por exemplo aqui essa notinha aqui já vai mudar de nome, entendeu? Mas isso não nos convém agora. Aqui novamente a gente vem demonstrando, ó, entre o dó e o ré a gente tem um tom, entre o ré e o mi a gente também tem um tom, entre o mi e o fá a gente tem um semitom. Aí aqui vai ser sempre o detalhezinho que a gente vai colocar do sustenido. Por exemplo, eu tô no dó e eu quero ir pro ré. Se eu quiser subir aí, se eu quiser, ou melhor, se eu estiver no dó e quiser subir um tom, eu vou pro ré. Se eu estiver no ré e eu quiser subir um tom, eu vou no mi. Agora, se eu estiver no mi e eu quiser subir um tom, eu não posso parar no fá. Eu tenho que parar aqui, ó, embaixo. Aqui é como se fosse o fá sustenido. Ó, por quê, ó? Tô aqui, ó. Meio e mais meio. Entendeu? Aí, meio mais meio, eu faço um tom. Aí agora, ó, aí novamente, entre o fá e o sol, a gente tem um tom. Entre o sol e o lá também tem um tom. Entre o lá e o si também tem um tom. Entre o si e o dó é aquela mesma regra aqui do mi e o fá. Eu preciso usar o sustenido para estar subindo um tom. Ó, mais um exemplo aqui de como que ficaria. Uma música na clave de sol e uma música lá na clave de fá. Se você ver, ó, essa posição aqui que o lá tá marcando, aqui seria o fá na clave de sol. Mas, tá vendo? O sol já é aqui na primeira linha. Só que na clave de fá, o sol é aqui na segunda linha. A diferença é pouca, mas quando você grava na clave de sol, que é essa daqui, quando você vai tocar em outra clave é um pouquinho diferente. Mas também não é, a gente não utiliza muito essa daqui de baixo, então se vocês pegarem essa de cima aqui, perfeito. Ó, aqui mais um exemplo de tom, tom, semitom. Ó, se eu tô aqui no dó e eu quero subir um tom, eu vou vir, ó, dó sustenido, ré, subir um tom. Se eu tô no ré e eu quero ir pro mi, subir um tom, eu vou vir, ó, ré, ré sustenido, que é meio tom, mais meio, um tom, entendeu? Aí, por exemplo, eu tô aqui, vamos supor, no mi, e eu quero subir um tom, só que eu não posso parar no fá, entendeu? Eu preciso subir mais uma. É basicamente isso. Para você subir um tom, você tem que subir duas casas. Então, se eu tô aqui no mi, eu tenho que subir um tom, eu tenho que vir, ó, uma, duas. Então, eu vou parar no fá sustenido. É a mesma coisa se você está tocando uma música no tom de mi. Se eu tô tocando aqui no tom de mi e a pessoa fala assim, ó, vamos subir um tom, eu não posso vir para fá, porque se eu vir para fá eu vou subir só meio. Eu preciso subir, ó, um, dois. Aí eu vou ter que tocar tudo em fá sustenido. Aqui mais uma vez tem a legenda, né? De quais são as notas, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó. Na dúvida,
de qual nome. Só vocês colocarem no caderninho, tá bom? Que aí vocês vão gravar direitinho. Aqui, ó, eu peguei uma música e vou mostrar para vocês como é que a gente usa, como é que a gente lê, né? Isso aqui. Ó, se vocês repararem, vamos lá. Primeira coisa, a gente está na clave de sol. Então, vai ser, a gente vai ler conforme a gente aprendeu, né? Aqui, essa bolinha aqui é o dó. Deixa eu chegar mais um pouquinho mais perto. Aqui é o dó, que tem uma bolinha riscada. Aí essa bolinha aqui que tá bem pertinho, grudadinha na primeira linha é o ré. E essa daqui é o mi. Só que aí lembra do tempo? Ó, essa daqui que tem tipo, tem esses dois negocinhos ligados aqui, a gente chama de, isso aqui é meio tempo cada uma. Aí aqui, imagina aqui, ó. Aqui eu tenho meio mais meio mais meio mais meio. Meio mais meio, 1. Meio mais meio, 2. Então, em 2 segundos eu preciso bater isso aqui, ó. No caso, eu preciso fazer 1, 2, 3, 4. Entendeu? Aí, vamos lá. Ó, essa daqui, lembra do nome dela? É semibreve. Semibreve, você vai tocar ela durante 4 segundos. Então, enquanto aqui, ó, a gente vai fazer 1, 2, 1, 2. E vamos mudar pra cá. Quando chegar aqui, eu vou ficar 4 segundos. Vou ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Tocando nessa. Aí vamos lá de novo, ó. Aqui, essa música ficaria assim. É aquela música, eu navegarei. Aí ficaria assim, ó. Mi, ré, dó, ré, mi, 2, 3, 4. Pam, 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 pam. No caso aqui seriam 5 mis. Ó, mi, 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 mi. Nesse tempinho, entendeu? Conforme você vê, ó. Se a bolinha tiver preta, você sabe que ela tem menos, ela vai ficar menos tempo tocando do que uma bolinha vazia, porque uma bolinha vazia sempre vai ter mais tempo. No caso, se você vai segurar, vai tocar aquela nota mais tempo do que as outras. E mas aí qualquer coisa, se ficar mais alguma dúvida, tá bom? Olhando assim dá até medo, né? A gente não entende e tal, mas depois quando você vê uma segunda, uma terceira vez, ó, vamos lá aqui, ó. Eu vi aqui um detalhe legal. Essa daqui tem quatro tempos, que é a semibreve. Já essa daqui, ó, essa última aqui, tá vendo aqui em cima? Ela tem 2, porque essa daqui, ou melhor, essa daqui é metade dessa. Ó, essa vale 4, essa vale 2 e essa aqui vale 1. E essa aqui vale meio, ou seja, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo e meio segundo. Aí, como que ficaria isso na prática? Ó? 1, mi, 2, 3, 4. Aí essa daqui, 1, 2. Essa daqui, 1. Essa daqui, 1. Entendeu? Essa daqui parece que é igual a essa daqui, mas aqui, por exemplo, se tivesse 3 dessa daqui, eu ia fazer, ó. Pá, pá, pá. Só que nessas 3 aqui, ó. Aqui é como se fosse 1,5. Seria pá, pá, pá. Essa representação desses desenhos aqui, isso aqui é basicamente o som. Quanto tempo que você vai ficar segurando numa nota. Relembrando aqui também, ó. Aqui a gente tem dó maior. Quando eu falar só dó, é porque você subentende que é dó maior. Quando eu falar ré, você subentende que é ré maior. Agora quando eu falar dó menor, ou, tipo assim, você lê uma letra que tiver o Mzinho do lado, aí você sabe que é o menor. Esse Mzinho aqui minúsculo, ele significa menor, tá bom? Então, se você pegar uma nota e você ver só ela sozinha, ela vai ser uma nota maior. Agora, se você ver uma nota menor, ou melhor, se você ver uma nota e tiver um Mzinho do lado, significa que ela é menor, tá bom? Ó, para quem ainda não pegou, aqui, ó. Aqui a gente tem, ó. O A significa o Lá.
o B, Si e assim por diante. Você pode gravar assim, pelas letras do alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G. Aí você, para você gravar assim, você começa pelo Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Só não tem as letras do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, não tem? Então, só que você vai do A e para no G. Aí você começa no Lá e vai. Aí, por exemplo, se você quer começar no padrãozinho, não, aí você fala, não, quero gravar no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então você começa pela letra C. Aí o C significa Dó. O D, todo mundo confunde e pensa que é Dó, mas não é. O C que é Dó. O D significa Ré. O E é o Mi. O F, por coincidência, é o Fá. O G é o Sol. O A é o Lá. Que também você pode deduzir assim, pô, A parece com qual nota? Lá. Poderia parecer com Fá também, mas o Fá já tem o F. Então, acho que essas duas são mais fáceis de gravar. O Fá, que é o F, né? E o A, que é só você deduzir. O A, Lá. E assim por diante. Voltando aqui também nessa parte dos tons, tá bom? Com essa bolinha. Agora que eu consigo mexer com a bolinha aqui, acho que fica melhor para apontar. Ó, esse aqui é o tom de Dó maior. Essa primeira linha aqui. Ó, vamos ler comigo lá. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor. Então, se eu for tocar uma música no tom de Dó, que é aqui, eu não posso, por exemplo, tocar uma música no tom de Dó e usar por exemplo, vamos ver uma nota que não tá aqui. Lá maior, ó. Por quê? O Lá aqui tem que ser menor. Ah, professor, não, eu posso fazer maior? Não, porque vai sair da escala, entendeu? É só você gravar assim, ó. No tom de Dó e de Sol, geralmente as notas elas são iguais, porque a gente chama de notas relativas. O Dó e o Sol são notas relativas. E o Ré e o Lá também são notas relativas. Eu sei que tem outras, tem o Mi, tem o Fá, mas se você gravar esses quatro, na verdade, você já vai estar gravando mais do que a metade aí. Repetindo, ó. A mesma linha, né, de sentido, de sequência que você vai fazer no Dó, você vai fazer no Sol. Por exemplo, no Dó, no Dó e no Sol, ó, o Ré, não, Ré não, mas por exemplo, o Mi. O Mi é menor aqui e menor aqui. O Sol. O Sol no tom de Dó, ele é maior aqui e maior aqui também, tá vendo? O Lá menor, ele é menor aqui e menor também no de Sol. Não são todos que, não são todas as notas que são iguais, não, mas a maioria delas são bem parecidas, tá bom? Então, relembrando, isso aqui são os tons, ó. Tom de Dó, aí tom de Ré, tom de Mi, tom de Fá e assim por diante. E agora para o finalzinho a gente tem um conteúdo bônus, que é o solfejo. O solfejo já é para quem faz aula de canto e que eu dou as minhas. Um dos assuntos que a gente aprende, né? Uma das técnicas é o solfejo. Então a gente vai vir aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Conforme você vai trocando de nota, você tem que ir deixando a sua voz mais aguda, mais fina, entendeu? De novo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí imagina que eu tô aqui e eu vou descer agora, tá bom? Ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Entendeu? Se eu for subindo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu preciso deixar minha voz mais aguda. Porque, lembrando que isso aqui não tá em linha reta. Se estivesse em linha reta, tudo bem. Mas como tá subindo,
É só você entender. Se tá subindo, tá ficando mais agudo. E se estiver descendo, tá ficando mais grave, né? Então, conforme você vai mudando uma nota para outra, significa que você quer fazer sons diferentes. Assim como quando a gente aprende, né, algumas músicas que tem os solos, conforme a gente vai mudando de notas, vocês reparam que às vezes fica um agudo, por exemplo, quando você toca o Lá, o Si, que são as notas mais altas, diferente das notas do Dó e do Ré, que já são mais graves, entendeu? Aí, se vocês conseguirem ter essa ideia, vai ser bem bacana. Então, pessoal, eu acho que por hoje é só, tá bom? Relembrando aí, ó, a música não é meu hobby, é minha paixão. Hobby é algo que a gente faz esporadicamente. Paixão já é algo que a gente ama, que a gente faz e quer fazer todos os dias. E também outra frasezinha legal, que é a minha paixão pela música é um relacionamento a ser construído com calma, tá bom? Que é importante, super importante a gente persistir, né? Porque é algo que parece ser difícil, mas não é difícil. Eu aprendi, vocês também vão aprender. Aqui tem o nosso Instagram, tá bom? Fiz hoje, tá fresquinho. Lá tem nossas fotos, tem as fotos de vocês, ó, vocês tocando. Eu coloquei algumas, depois eu vou tentar colocar de todo mundo, tá bom? Então, já peço que vocês lá vou mandar o link para vocês também se inscreverem lá, quiserem dar compartilhar, até mesmo quando nós formos fazer outras apresentações, aí eu vou me organizar direitinho pra gente gravar, pra gente começar a colocar no nosso Instagram, tá bom? Que ele não é só meu, não, ele é de todos nós, tá bom, pessoal? Então, acredito que por hoje é só. Fica a minha gratidão por vocês, pela paciência, tanto de ouvir essa aula e também, ó, não desistam. Tem muita gente que começa, mas não termina. Eu acredito que se você persistir, se você estudar, se você se preparar, você vai conseguir sim. Como você viu hoje, a gente tratou de várias coisas que são um pouco complexas, mas se você persistir, você consegue. Veja, reveja, assista novamente. Na dúvida você pesquisa, me pergunta, professor, não entendi essa palavra, não entendi isso, aquilo. Me pergunta, anota, tá bom? Que aí vou ter imenso prazer de estar tirando a sua dúvida aí, tá bom? Então, é só até aqui, fiquem todos com Deus. Depois eu vou me atentar para fazer outros conteúdos também, com vídeos mais curtos, separados, que hoje foi um resumão do resumão. Aí a gente vai complementando, tá bom? Se vocês quiserem também sugerir alguma sugestão, se vocês quiserem sugerir algum tema, algum assunto, tá bom? Vou ficar super empolgado para estar falando com vocês, tá bom, pessoal? Então fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau, tchau. Um beijo no coração.